Olá, povo de Deus, terça-feira da primeira semana do Advento, o último dia do mês de novembro, 30 de novembro de 2021, que a igreja celebra Santo André Apóstolo. E a nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 10, de 9 a 18 e de Mateus 4, 18 a 22. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés do que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Como define a carta aos Hebreus, a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Mas a fé pressupõe a escuta da palavra. A pregação autêntica e a fé têm o mesmo objeto, o querigma, ou seja, o mistério de Jesus, Senhor, morto e ressuscitado pelo poder de Deus Pai. A sequência que Paulo apresenta revela o dinamismo da fé. É preciso invocar o nome do Senhor. Para isso é preciso crer nele. Como crer sem antes ter ouvido falar dele? Como ouvir sem alguém que pregue? Como pregar sem antes ser enviado para isso? Assim, Paulo argumenta sobre a necessidade de missionários que anunciem Jesus e seu projeto. Os pregadores da palavra são destacados pelo apóstolo como necessários para desencadearem o processo da fé. Mas também a pregação pressupõe um evento histórico absolutamente necessário: ter sido enviado. Por outras palavras, a pregação pressupõe a missão. A mensagem evangélica destinada a todos os povos passa pela escolha que Jesus faz das suas testemunhas e pelo seu envio em missão. Ide pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Paulo dá um destaque absoluto à palavra. Ele acredita na força da palavra, anunciada com parresia, isto é, com coragem e destemor. Para o apóstolo, a palavra é tão importante que, dentre os ministérios nas primeiras comunidades, os 3 primeiros se relacionam com a palavra. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro, mestres. E a palavra anunciada com autenticidade se dirige a todos, sem discriminação de raça. Portanto, quer seja judeu, quer seja pagão,
todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. E ainda Paulo retoma o texto de Isaías 52 para exclamar: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mateus 4, 18 e 22. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Vemos hoje, reunido ao seu redor, um grupo de discípulos, com os quais vai conviver mais de perto e prepará-los para darem continuidade à sua missão. Dentre eles está André, irmão de Pedro. Depois da ressurreição, eles serão enviados ao mundo inteiro. A maioria deles é composta de pescadores, e daí vem a afirmação de Jesus que de pescadores de peixes vão se tornar pescadores de homens. André, com seu irmão Simão, é um dos primeiros a ouvir o chamamento de Jesus e se pôr a caminho no seguimento. Mateus diz que houve uma prontidão dos discípulos em relação ao chamado. Com isso, evidencia-se que o seguimento de Jesus não admite hesitações ou demoras, exige radicalidade. Para os nossos padrões de hoje, nos assustamos com a adesão pronta de André, dos outros apóstolos, ao seguimento de Jesus e à missão que lhes confiava. Porém, essa perspectiva nos dá a certeza de que não se pode colocar a mão no arado e olhar para trás. Levar a boa notícia da salvação aos confins da terra exige decisão firme e destemida, sem muitos cálculos. Em diversas ocasiões, Jesus vai ressaltar esse caráter de convicção exigido dos seus discípulos. E o aprendizado dos discípulos vai se dar num processo contínuo de escuta da palavra junto de Jesus. As comunidades primeiras, e de maneira especial o apóstolo Paulo, vai entender que pregar essa palavra para que todos possam conhecê-la e aderir-lhe é de todos os que se propõem seguir Jesus. Hoje temos claro que essa é a missão da igreja. André era discípulo de João Batista e companheiro de João Evangelista. Quando o precursor apontou Jesus que passava dizendo: eis o Cordeiro de Deus, tornou-se imediatamente discípulo do Senhor. Logo a seguir comunicou a Pedro, seu irmão, a descoberta do Messias. Jesus chamou a ambos para se tornarem pescadores de homens. É André que, na multiplicação dos pães, indica a Jesus o rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Com Filipe, André refere a Jesus que alguns gregos o querem ver. A tradição reconhece em Santo André o evangelizador da Acaia, Grécia, e em Patras, o lugar onde morreu após 2 dias de suplício na cruz, donde anunciou Cristo até ao último momento. Santo André, rogai por nós. Um beijo no seu coração.